em Portugal, quer o PCP. Fez uma geringonça com partidos separatistas e... Não tem nada a ver. Vamos ver. A geringonça em Portugal era de partidos que já existiam há muito tempo no Parlamento não comparar os partidos. E que não têm... Os partidos portugueses não têm nada a ver com aqueles partidos espanhóis. Claro que não. São os partidos independentistas espanhóis têm uma perspectiva que é acabar com a Espanha. Eu até posso ter, sob o ponto de vista histórico, alguma simpatia pela luta da Catalunha para a independência. Porque devo à Catalunha o facto de eu ser português independente. Não é? Agora, mas isso é história. Mas isso é história, não é? Agora, estruturar um governo distribuindo com os independentistas lugares na televisão, nas empresas públicas, nos órgãos de comunicação social, nos órgãos reguladores, toda essa gente está toda espalhada, até numa entidade que faz sondagens, que é uma espécie de centros sociais que faz sondagens para o governo e que manipula permanentemente a opinião. E que a comunicação social reproduz em Portugal sempre. Que manipula... É incrível, são as únicas sondagens que aparecem em Miguel, comunicação social. Eu não me queria juntar às opiniões sobre as suas opiniões. Deixe-me dar as de um socialista claro. E depois também falar só fazer uma direita. pergunta como socialista. Vê como perigosas algumas aproximações de figuras socialistas portuguesas a Espanha, nomeadamente a Sánchez? Não conheço ninguém do Partido Socialista que tenha aproximações a Sánchez. Não, mas a Ângela perguntava-lhe aqui, por exemplo, a ida de Zé Luís Carneiro a esse congresso. É quase uma ignorância. Ele é secretário-geral do Partido Socialista, havia uma cimeira de progressistas. Seja, não é um exemplo dizer que é um primeiro-ministro que está a braços com casos judiciais complicados, ele, a mulher, o irmão, os seus colaboradores mais próximos. Não há uma censura, não é? Quer dizer que ele é um exemplo para todos os socialistas democráticos, ouça... Não foi assim cumprir eu já estive na política cumprir durante pro forma. anos, décadas, e terei cometido erros imensos. E podemos falar, da viagem de Zé Luís Carneiro à Venezuela, por exemplo. Mas a viagem à Venezuela de Zé Luís Carneiro faz sentido. E eu quero concordar com ela. Faz sentido? Faz. Porque um líder partidário não é só um líder partidário para olhar para os portugueses dentro. É um líder partidário para olhar para os portugueses fora. A ida de José Luís Carneiro à Venezuela... E o encontro com figuras do regime? Mas as figuras do regime e as figuras da oposição com quem ele se encontrou, e as figuras das universidades, são pessoas... Acha que é tudo igual? Vamos lá ver. Então agora as figuras do regime estão... Nós devemos colocar-lhe uma cruz e estão à parte? Não, eu acho que essa viagem à Venezuela foi muito maltratada e foi muito aproveitada pelo Paulo Rangel e eu lamento que isso tenha acontecido. É porque, passados uns dias, o secretário de Estado das Comunidades também lá foi. Portanto, nós temos uma realidade. Nós temos dezenas de milhares de portugueses na Venezuela e temos interesses na Venezuela. E se alguém que foi secretário de Estado das Comunidades, que é líder do Partido Socialista, foi à Venezuela, porque não também colocar a sua experiência, os seus conhecimentos ao serviço dos portugueses que estão na Venezuela? Agora, essa tal cimeira dos progressistas foi uma cimeira de não progressistas. Porque o Partido Socialista brasileiro, ou o PDT brasileiro, são os que integram a Internacional Socialista, não é o PT. Não é o partido da Presidente do México que integra a Internacional Socialista. Não é. Deixa-me passar então aqui ao Miguel Morgado. Aquilo foi o terceiro mundo a financiar Sánchez para que ele possa, aos olhos da comunidade internacional, ser o anti-Trump na política internacional. Isso não está fácil, já se E isso é que é uma anormalidade na política europeia. Revogada pelo Parlamento, ele não cumpre. Claro, foi revogada pelo Parlamento e ele não cumpre. É preciso que as pessoas percebam que nós tivemos um problema muito grave na Europa chamado Vítor Orbán e o governo de Vítor Orbán. Um governo corrupto, fora da lei, que cometia atentados ao Estado de Direito. Já não há Orbán, agora temos Sánchez. É preciso que as pessoas percebam isso. Sánchez, neste momento, é a mácula europeia. Que envergonha, não só, peço desculpa ali aos Simões, os socialistas que andam com eles ao colo em todo o lado, inclusive em Portugal. O Axel Simões disse que não conhecia nenhum socialista que se tivesse aproximado de Sánchez. Eu conheço um. Conheço eu e 10 milhões e meio de portugueses. Chama-se António Costa e é Presidente do Conselho Europeu, que deve a presidência do Conselho Europeu a Sánchez. Deve a ele. E já agora, as comparações com a geringonça, com certeza, realidades diferentes, os partidos separatistas. Sánchez está a branquear e a aliviar da justiça terroristas, assassinos de sangue, que Sánchez está a passar umas pontes por cima daquilo. Tudo bem, isso não aconteceu na geringonça. Mas não nos podemos esquecer o que é que Sánchez disse quando a geringonça em Portugal foi formada. Sánchez disse, toda a gente pode verificar ao Google, Sánchez disse, a geringonça é o meu modelo para eu sobreviver sem maioria das pessoas no Parlamento. Ele não era ainda primeiro-ministro. Não era, mas ele disse que era isto que eu ia copiar. E copiou. E lá copiou. Ao menos António Costa conseguia fazer aprovar orçamentos. Este homem não consegue fazer aprovar orçamentos desde 2023.
Isto nem sequer é aceitável à luz da transparência parlamentar de escrutínio das finanças públicas. Só Miguel, esse é um problema dos espanhóis. Agora, há uma coisa... Não é dos europeus. É dos europeus. É que nós vimos Vítor Orbán, e bem, como um problema. E Sánchez é um problema. Temos que esperar que houvesse eleições que corressem com ele, não é? diferença. Ora bem, mas é preciso ver uma coisa. Não pode ser a União Europeia a correr com ele. Há uma grande diferença. A Hungria ficou sem fundos europeus há muito tempo. Mas há uma grande diferença. A União Europeia... Agora é a minha vez. A Comissão Europeia decidiu abrir o procedimento do artigo 7, quando há violações de Estado de Direito, e houve sanções que tiveram lugar. Desde logo, a Hungria não viu um chavo do PRR. Pensem no que seria a Espanha hoje e Portugal hoje, agora, sem o PRR. Não havia sequer... desviou 10 mil milhões de euros Espanha hoje desviou 10 mil milhões para as pensões. Ora bem, mais uma ilegalidade. Mas há uma grande diferença. Mas, agora é a minha vez. Pedro Sánchez é um aprendiz de Zapatero. É por isso que isto é tão importante. Termos chegado a este ponto da investigação é tão importante. Zapatero é o mentor de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez não existiria sem Zapatero. Zapatero é o homem que inventa a toxicidade das relações políticas espanholas como uma tática de mobilização da opinião pública. Foi Aznar. O grande responsável... É ele próprio. É ele próprio que diz. O grande responsável... É ele próprio que diz. Desculpe. O grande responsável da radicalização... O início da radicalização acontece com Aznar. Com a recuperação de tanto não é assim que o Filipe González, o tal estadista de transição, tem estado ao lado de Aznar contra Pedro Sánchez. Vamos lá ver. Não. O Filipe González não está ao lado de Aznar. Sim, mas é muito crítico de Sánchez. Tem estado nas cerimónias. Era como eu que sou crítico a muitas coisas do meu partido, estar agora ao lado do Montenegro. Mas é muito crítico de Sánchez. Quero uma colisão maior do que a de Filipe González com Sánchez. E agora estás a dizer que não ser... Claro que não é aliado a Aznar, mas ele tem estado pela integridade do Estado Soberano Espanhol ao lado da Aznar e do PP contra Sánchez. Ele diz que não votaria. Ou seja, não vale a pena estar a responder, vai ter a sua vez daqui a pouco. Está farto de interromper. A única coisa que eu queria dizer é que chegámos agora ao centro nevrálgico de uma organização criminosa que não é só corrupção. Passa-se uma esponja, diz como se a corrupção... Porque a corrupção deixou de ser grave. Isto é muito pior do que corrupção. Nós estamos a falar, como o Oxense também aludiu, a ocupação sistemática das instituições, a destruir-se, a fragmentar-se o próprio Estado espanhol, a cometer-se atentados ao Estado de Direito uns contra os outros, uns atrás dos outros, e depois temos uma pura manipulação, isto é que os socialistas já não gostam tanto de ouvir, uma pura manipulação em que Zapatero e Sánchez descobriram os pontos sensíveis das almas socialistas e conseguem dizer que são feministas quando eles todos andam com prostitutas pagas João Soares. É verdade. Está no tribunal. Não está. O quê? Não está? O Coldo e o Ábalos não estão no tribunal? Mas não tem nada a ver com isso. Claro que tem a ver. Eles deram empregos a prostitutas. Não tem. Oxense, desculpe, está mal informado. Não tem. Está mal informado. Eu vou Quer que eu fale do pai da Begonha Gomes? Isso é outra coisa. Não é outra coisa. Não é outra coisa. É a conversa do feminismo quando andam a gastar dinheiros públicos com prostitutas durante anos a fio. Quando andam com prostíbulos masculinos. Mas depois é a retórica de que nós somos feministas e depois há a ultradireita preconceituosa, xenófoba, que quer matar os homossexuais. Isto é que é a toxificação do espaço público espanhol. O Ascenso quer fazer remontar isso à Aznar. Isso é uma fantasia. Campanha interna financiada pelo sogro de Sánchez a partir da sua atividade empresarial enquanto proprietário de 3 casas de alterno. Isso é uma coisa diferente. E uma sauna gay. Isso é uma coisa diferente. Ele tem a sua própria atividade, não tem nada a ver. Isso não quer dizer que o Genro agora anda contra prostitutas. Estou só a ler uma notícia. Isto é público. Agora negar que o Ábalos está no tribunal, isso já está tudo... Não. Vamos ao João Soares. O tribunal não estava... Está tudo documentado. O Coldo, o Sardã, não tem nada... Os dois secretários nacionais da organização do partido não têm nada a ver com prostitutas. Têm a ver, única e simplesmente, com o negócio do Coldo e com a intermediação do Coldo. A investigação foi descoberta o financiamento do partido através do Aldama. Há muitas coisas que não são crime. Agora, quando se descobre, porque já se foi todo demonstrado que ele deu um emprego numa empresa pública a uma prostituta dele, o que é que eu lhe digo? O quê? Que isso não existiu. Pode continuar a ligar a verdade, mas uma doação, Miguel. Uma doação, que se retirou uma pessoa da prostituição e lhe deu um emprego, é uma doação. Com coisas sérias. Com coisas sérias. Não é coisa séria. Agora, isso é algum caso, isso é algum problema, isso é alguma circunstância para discutir. Vamos só... Como socialista, sente vergonha por aquilo que está a passar com os socialistas espanhóis? Não sinto. Sinceramente, tenho procurado seguir, não tenho tanta atenção a estes detalhes todos aqueles aqui invocaram, quer o Ascenso, quer o Miguel, e tenho um respeito pela opinião deles. Eu tenho nojo por tudo o que tenha a ver com corrupção, seja onde for. Mas acho que o Sánchez conseguiu
uma coisa que, do ponto de vista político, tem importância e tem uma importância assinalável no quadro da família socialista, não apenas europeia, mas mundial. Isso parece-me indiscutível. Ele ganha um estatuto privilegiadíssimo em relação à oposição a Trump, às aventuras bélicas. É tocar a alma sem Silva e nós passamos umas A questão das prostitutas, confesso sinceramente, nós já não somos do tempo em que havia. Mas esse estatuto internacional não é um bocado para escapar Claro que é, totalmente da instrumental. O situação homem não tem interna. convicções nenhumas. Vocês nunca teve convicções nenhumas. Não faço julgamento, eu não o conheço mas eu pessoalmente. faço. O único dos três que eu conheço pessoalmente é o Filipe González. Provavelmente o Ascenso conhecerá também. Devia confiar no julgamento Cruzei uma do vez Filipe e González já disse que não apertei a votará mão mais no PS ao enquanto Zapatero. tiver lá Eu o também não Sanches. Tenho boa impressão de Zé Eu hoje não Zapatero. ponho as mãos Agora, pelo Filipe vem González. coisas- Também não? Não ponho. Por causa das GAL? Não é. Para além disso. Então. Para além disso. O terrorismo de Estado também me abomina. Eu estou a perguntar se é por O causa das Filipe GAL. González também tem negócios como tem o Zapatero. Deixa Como agora tem ouvir o Aznar. João Soares. Não. A À escala foi do. 10 vezes pior do que isso. Do Zapatero. Nós estamos a falar de acusações de que ele tem uma mina de ouro na Venezuela. O Zapatero. Essas coisas- isso é uma história de Isso são romance. tudo redes não está, pá, eu estou pronto a dar a mão à Pomba São Toia, tudo redes assim. da extrema-direita. Meus senhores, Não há nada disso, seja provado. Isso é conversa do Não está- Sanches. Não, as 80 páginas da Isso é acusação não conversa tem do- nada disso. Isso é conversa do. Oh, não tem Xense nada Miguel, disso. se falamos Estou a falar todos ao mesmo das tempo, denúncias que estão a ser feitas. Não, as Porque há uma investigação que está em Miguel, curso. mas eu... Miguel, Mas eu é que agora em casa chego não aqui e se digo, o ouve Miguel é um Mas culto. Olha, eu não Mas sou- isso é eu assim. não sou- em casa não vocês se ouve nos nada. deixam falar. Interromperam o Ela João nem- Soares. Ó, João Mais Soares, preocupado mas não com ela por acha razões de que essas delicadeza. tomadas de posição de Sanches, que são elogiadas quase por toda a gente relativamente à frontalidade com que ele critica Trump, estamos a ver toda ou a gente denuncia neste a debate, situação as em duas Gaza, pessoas falaram até mas não agora, acha que isso é uma só falta fuga, condenar não acha que isso é uma fuga para a cena internacional? Quer dizer, há morte política. política. Mas não entra em política. Miguel. João Soares, responda só à pergunta. João Soares, mas não há aí uma fuga Vamos lá para a ver. cena internacional? Eu penso que elas devem ser vistas numa perspectiva mais global. Nós estamos num mundo que está a ser influenciado e dominado por personagens como o Sr. Putin, que é quem o grande iniciador da desregulação internacional é o Putin. E é o Putin com as coisas miseráveis que já fez. E parece que a gente já se esqueceu disso. Pedro Sanches, acho que não vale a pena olhar para Pedro Sanches já para além de uma condenação política sem condições. Mas este momento que nós estamos a assistir é muito importante. Do Ascenso e do João Soares. Eu mesmo não estou a ironizar. Porque isto reflete o culminar, e aí eu estou em desacordo convosco, uma luta que atravessa mesmo e põe em causa a natureza do PS. E que eu até vou dizer quando é que começou. Quando veio a Troika, o PS era mais ou menos isto que o Ascenso... Nem invasão do Iraque. Quando... Não, mas o Sócrates depois tem a maioria absoluta. Depois do Iraque, quer ocupar o espaço do centro e julga que essa estratégia vai ser bem sucedida até 2009. Na JS já fermentava. Claro, é isso que eu ia dizer. Era isso que eu ia dizer. Só que Sócrates percebe. Sócrates era como Sanches, também não tinha princípios nenhum, não tinha escrúpulos nenhum, e que ele era para onde desse melhor. Não diga essas Mas coisas, porque é eu fui membro verdade. do governo com Sócrates, calma aí. É verdade. Sócrates, não estou a falar das outras pessoas do PS que estavam no governo com ele. Eu conheço algumas das pessoas que estavam no governo com ele e sei que isso não é assim. Sócrates, sim, era assim. Ainda é assim. Só que esse Sócrates percebe que tem de desviar o PS para a esquerda como a única maneira de salvar, porque aparece uma tese do PS que não é uma tese estúpida. Oxenso, e não sou eu que inventei, eles contaram, eles não vale a pena dizer quem são, toda a gente sabe adivinhar mais ou menos a malta da minha idade, do PS, que agora são pessoas importantes, ou foram no governo do Costa, foram eles que me disseram. E não é estúpido, é dizer assim, todos os partidos do centro-esquerda, em condições de restrições financeiras, que têm de optar por políticas de austeridade, vão desaparecer. Vão desaparecer. E o caso era o PASOK. O PASOK obedeceu à política de austeridade e desapareceu. O único caminho de sobrevivência do PS é radicalizar-se à esquerda. Por isso é que aparece como tão natural, já depois de 2011, aparece como tão natural, pela boca de António Costa, Sim. dizer, como eu ouvi Ascenso, e estávamos lá os dois no Parlamento, vezes sem conta António Costa dizer, que agora os partidos da moderação política eram o PCP e o Bloco, Mas, ó, Oxenso, Isso não e conta. que Mas, os ó, partidos Miguel, radicais eram o PS o meu caro amigo é um politólogo. Oxenso. E é um homem, verdade ou não é? um homem da história, Mas é verdade ou não é? Que o da António história das Costa disse ideias. O problema do Partido Socialista é um problema da captura do Partido Socialista pela Escola de Frankfurt. Claro, Pela teoria crítica. Ora bem. Nós temos, e é um problema que depois se leva a todas essas agendas fraturantes. Claro. Que estavam no Bloco de Esquerda e que passaram para o Partido Socialista. Ora bem. Vieram todas para dentro do Partido Socialista. Com Sócrates. Não foi só com Sócrates. Foi com o verdade. segundo governo do Sócrates. Isso não é verdade. Foi Não com o veio segundo nada governo do disso. Sócrates. Porque a primeira moção, quando Sócrates chegou Mas o ao António poder, Costa não acreditava nisso. Foi o mais. António Costa é um pragmático. Foi mais utilitário, não é? António Costa é um pragmático. Foi mais utilitário. Alguém que perde as eleições e quer ser primeiro-ministro é um Pois, pragmático é isso. e não encontra soluções. Oh, bem, então agora E vou à Maria João. não há nenhum problema Exatamente, nisso, Maria João. até porque as regras democráticas permitem isso.